Parabéns a todos os papais que estão aqui nesta noite. Amém? Aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que vocês sejam cada vez mais um exemplo na vida dos seus filhos. Amém? Amém. Bom, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Hoje, como eu estou escalada no Dia dos Pais, o Senhor me deu uma palavra acerca de um pai exemplar, né? Assim como no Dia das Mães, eu também tive aqui a oportunidade, preguei sobre Rispa, aquela mãe que foi incrível para com os seus filhos. Mesmo após a morte dos seus filhos, ela preservou ali o cadáver deles em uma questão de honra, né? Hoje nós vamos falar também de um pai que foi um marco na Bíblia. E o nome dele é Jonadab, um pai de honra. Jeremias, capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 10, a Bíblia diz assim: Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Versículo 6 de Jeremias 35 diz: Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos agora diante da tua presença. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa. Um dia festivo, um dia onde passamos com as nossas famílias, mas acima de tudo estamos buscando a tua presença. Aqueles que conseguiram chegar até a tua casa, Senhor, estão aqui para buscar a tua face, para ouvir o seu Pai, o nosso Pai. Ah, Jesus, e eu creio que hoje é noite de mudança, de transformação, de mudança de atitude, de renovo, de posicionamento. É noite de obediência, porque em tudo, Senhor, nós queremos obedecer a tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? A história dos recabitas é uma história que nos chama muita atenção, porque os recabitas não faziam parte do povo de Israel. Isso é muito interessante. Os recabitas foram um povo proveniente dos queneus. Aí, quando você fala em queneu, você vai lembrar de Jetro. Jetro, sogro de Moisés, que era um midianita. Então, nós temos os povos midianitas. Midianitas eram aqueles que eram descendentes de Midian. Quem foi Midian? Filho de Abraão com Quetura, a segunda esposa de Abraão, né? Abraão teve como esposa Sara. Depois da morte de Sara, ele casou com Quetura e continuou gerando filhos. Isso aí já nos mostra que Abraão ficou curado, né? Não foi somente Isaac, não. Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, a gente vê que o nosso Deus, ele faz uma obra completa. Amém. Depois de Isaac, ele teve filhos com Quetura. Um dos
dos filhos de Abraão e Quetura chama-se Midian. Daí vieram os midianitas. Depois os midianitas se tornaram um povo, inimigo do povo de Israel, por causa de reformas religiosas, por causa de situações territoriais. Vocês não devem lembrar que os midianitas, eles atacavam as colheitas de Israel, então se tornaram um povo inimigo. Mas quando a gente fala de Jetro, Jetro era sacerdote em Midian. Jetro era queneu, e daí que vieram os recabitas, não que eles vieram descendentes dos midianitas ou dos queneus, mas eles se juntaram com os queneus, eles se juntaram ali com os midianitas. Então vamos resumir a história. Os recabitas eram meio que uma parentela de Moisés. Deu para entender agora? Você imagina isso, os recabitas foram um povo que tinha um parentesco com Moisés por causa de Jetro, por causa do seu sogro. Mas esse povo chamado Recabita, porque eles eram filhos de Recabe, né, da descendência de Recabe, eles tinham como um pai, alguém que foi um líder religioso, a Jonadab. E é aí que entra a história de Jonadab como um pai de honra. Porque Jonadab, ele foi um líder religioso que viveu no tempo do rei Jeú. Aí você vai falar, pastora, rei Jeú, eu já ouvi alguma coisa na Bíblia sobre o rei Jeú. Sim. Quando Elias queria morrer, que ficou lá na caverna, foi aquela história toda, teve uma depressão forte, pediu para si a morte. Você lembra como Deus tirou Elias da caverna? Através de um cicio suave. Não foi fogo, não foi terremoto, não foi vento forte, foi uma brisa. Foi assim que Elias saiu da caverna. Quando Elias sai da caverna, através daquela brisa que vem do Senhor, Deus então fala com Elias, Elias volta, porque você ainda tem rei para ungir. E esse rei era Jeú. Então, agora se situando na história. Aí, o Jonadab viveu na época do rei Jeú. Elias já havia morrido, ou morrido não, né? Foi arrebatado, porque Elias não experimentou a morte. Elias já tinha sido arrebatado, foi para o céu. Era tempo do profeta Eliseu. E quem levanta Eliseu, quem levanta o rei Jeú, foi o próprio Eliseu. Foi um legado que Eliseu recebeu de Elias. Amém. Por que eu estou contando essa história? Para a gente se situar. Jonadab não surge na Bíblia em Jeremias 35. Jonadab vai surgir na Bíblia, deixa marcado Jeremias 35, lá em 2 Reis, capítulo 10. Porque, como eu disse, ele foi líder religioso no tempo do rei Jeú, que era do Reino do Norte. Aproximadamente 200 anos antes do relato de Jeremias. Então, estamos falando de um homem que viveu 200 anos antes do relato de Jeremias, mas que deixou um legado. Quando nós falamos em legado, nós falamos em valores. Quando nós falamos em herança, nós falamos em propriedades e bens. Ou seja, falamos de coisa passageira. Não se preocupe se você, papai que está aqui nesta noite, mamãe que está aqui nessa noite, se você não vai deixar herança para os seus filhos. O que importa é o legado. Porque o legado atravessa gerações. Jonadab deixou um legado 200 anos antes. Jonadab deixou um legado 200 anos antes. E quando você chega em Jeremias 35, os seus descendentes ainda viviam o conselho e a palavra que Jonadab deixou. Então nós chegamos em 2 Reis, capítulo 10, do versículo 15 ao 23, a Bíblia diz assim: tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe. Aí por isso que vem os recabitas, tá? Que lhe vinha ao encontro. Jeú, aquele rei que Deus falou com Elias, você ainda vai ungir Jeú a rei, saudou e lhe perguntou: tens tu, sincero, o coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Aqui nós vemos uma amizade verdadeira que preza pelo zelo da obra do Senhor. Aqui você vê o rei Jeú passando, e só para te lembrar, o rei Jeú aqui estava indo em missão, acabar com os idólatras de Acabe. Meu Deus do céu. Os idólatras de Baal, porque o rei Acabe tinha feito o quê? Vamos levantar ídolos, vamos adorar Baal. Acabe e Jezabel tinham feito aquele estrago lá em Israel. Aí Deus levanta o rei Jeú. O rei Jeú fala assim: a gente vai acabar com essa história dos ídolos lá de Acabe. Todo mundo que foi idólatra de Baal vai morrer. Aí ele estava nessa missão. No meio do caminho ele encontra Jonadab e fala para Jonadab: o teu coração é sincero para contigo, como o meu é para com você?
é comigo, teu coração é sincero para comigo, como o meu é para contigo? Aí Jonadab responde, sim. Eles estavam no mesmo propósito. Eles estavam na mesma visão. Isso já nos ensina algo aqui. Por que um rei chamou Jonadab para ir acabar com os profetas lá de Baal? Porque Jonadab era um homem respeitável. Porque Jonadab era um homem íntegro. Porque Jonadab, preste atenção numa coisa, era um daqueles 7.000 que não tinham dobrado o seu joelho a Baal. Lembra quando Elias estava lá pedindo a morte? Deus falou, Elias, tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Jonadab era um desses. E aí eles foram numa missão, porque isso aqui eu estou falando de missão, irmãos. Naquele momento o rei Jeú e Jonadab se encontram numa missão. Aí o versículo 16 diz o seguinte, ele subiu no carro com o rei Jeú, e aí diz o seguinte, e lhe disse, vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Olha só o que está apontando para a gente aqui, esse vem comigo e verás meu zelo pelo Senhor. Isso revela que Jonadab era um homem conhecido por ser íntegro, fala comigo, íntegro. Respeitado e comprometido com a fidelidade ao Senhor. Isso aí, é para continuar. Vai ficando mais baixo, mas tudo bem. Comprometido com a fidelidade ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Você não chama para uma missão quem não é comprometido com Deus. Você vai fazer uma oração na casa de alguém, você vai chamar aquela pessoa que acabou de ouvir lá um funk daqueles pesados, estava lá bebendo. Vamos comigo orar a casa de um irmão? Tu faz isso? Não. Vou ministrar ceia na casa da irmã que não pode vir à igreja. Você vai chamar uma pessoa que acabou de desonrar pai, mãe, bater em mulher. Essa pessoa que você vai chamar? Você vai chamar alguém que defrauda o nome do Senhor? Então, se Jeú está numa missão, encontra no meio do caminho Jonadab e diz, vem comigo e você verá o zelo do Senhor, ele está dizendo, você é respeitado, você é honrado, você é fiel ao Senhor. Vem comigo para essa missão. E aí o texto continua no versículo 17. Tendo Jeú chegado a Samaria, fala assim comigo, Samaria era a capital do reino do norte. Isso aí. Então, chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a quem? A Elias. Irmãos, a palavra do Senhor não caduca. As promessas do Senhor não caducam. Nada que vem de Deus cai em esquecimento. Porque o que Deus falou com Elias se cumpriu nos tempos do profeta Eliseu. Jeú faz essa reforma religiosa e espiritual em Israel. Jonadab vai com ele, porque eu disse aqui, você só vai para uma missão com alguém que serve a Deus como você serve ao Senhor. Porque senão, irmãos, a gente passa vergonha. Se você for fazer a obra de Deus de qualquer maneira, você vai passar vergonha. Quando a gente sai daqui para o Valente de Davi, nós sabemos que vamos encontrar na rua pessoas de todos os tipos. Tem pessoas que são afastadas, tem pessoas que estão ali e não temem ao Senhor. Tem pessoas que estão num período difícil, como esse último mês nós encontramos, né? Um irmão que a gente sempre vê na rua, mas ele estava naquele dia colocando a culpa na mãe, dizendo que ele estava ali por situações que a mãe não cuidou dele, enfim. Eu vou estar assim, como é que Deus me ama se eu estou assim? Irmãos, Deus é tão bom que na hora o Espírito Santo me lembrou da parábola do rico e de Lázaro. Quem é que foi para o céu, o rico ou Lázaro? Porque ele estava associando a situação dele de rua a Deus não amá-lo. Mas a parábola que Jesus conta, quem foi para o céu foi o mendigo. Ele não deixou de ser mendigo antes de ir para o céu, não. Ele continuou mendigo e foi para o céu. O Lázaro, que vivia ali à porta, esmolando, ele foi para o céu, mas o rico não foi. Porque a nossa riqueza não está nesta terra. A nossa riqueza não está nessa vida. Por isso que nós precisamos pedir graça ao Senhor. Se precisamos suportar um espinho na carne, como eu disse aqui na consagração, como o apóstolo Paulo. Às vezes é uma situação que você vai levar a vida inteira. Nem sempre Deus vai nos curar de tudo, nem sempre Deus vai nos fazer ficar prósperos em tudo, em termos de dinheiro. Nem sempre. Existem situações nessa terra que nós teremos que passar, mas isso não define a nossa eternidade. Amém? Então você percebe aqui que Jonadab era um pai honrado. Ele apoiou a reforma radical de destruição do culto a Baal. Olha só, um homem que apoiou uma reforma. Porque nesse tempo, como eu disse aqui, Israel estava mergulhado na idolatria, irmãos. As mulheres começaram a adorar a Baal, a Astarote, faziam oferendas.
aos deuses cananeus. Aí entra o rei Jeú e diz, eu vou acabar com isso. O texto continua dizendo, você não precisa ler, mas que o rei Jeú, ele atraiu, falando todos os adoradores de Baal, venham, todos aqueles que adoram a Baal. Na verdade, acho que vale a pena a gente ler, olha só, versículo 18. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse, Acabe serviu pouco a Baal. Olha a estratégia do rei Jeú. Acabe serviu pouco a Baal. Jeú, porém, muito servirá. Era exatamente o contrário, tá? Uma charada. Perceba que tem coisas que o profeta fala que são charadas. Vocês já pegaram esse manto aí? Quando o profeta fala é algo que ele está falando de Deus, mas é uma charadinha. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tem grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servidores de Baal. Estratégia, irmãos. Naquele momento, Jeú estava sendo um estrategista. Chama todo mundo que serve a Baal. Os sacerdotes todos. Se faltar alguém, você vai morrer. Como ninguém queria morrer, eles foram lá. Estou falando de Israel, tá? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu não estou falando aqui de um povo que não servia a Deus, não. Um povo que servia a Deus, dentro de Israel, adorando a Baal. Aí diz o versículo 20. Disse mais Jeú, consagrai uma assembleia solene a Baal. E a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário, tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal, e o fez. Entrou Jeú com Jonadab. Olha Jonadab aí de novo. Olha o tema de hoje, Jonadab. Um pai de honra. Olha Jonadab aqui. Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal, examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal, porque ia morrer todo mundo. Servo do Senhor não podia ficar ali. Por que tem servo do Senhor em lugares que são de Baal? Por que tem servos do Senhor, irmãos, usando coisas que não pertencem ao povo de Deus? Você imagina pessoas que morrem muitas vezes em situações e você encontra um crente lá, em lugares que não foram feitos, em raves, em lugares que não foram feitos para o servo do Senhor estar lá. Então Jeú teve o cuidado, não fique aqui nenhum servo do Senhor, só adorador de Baal. Cuidado com os lugares que você e eu frequentamos. Precisamos perceber se aquilo ali é um lugar verdadeiramente que um servo de Deus frequentaria. Se Jesus entraria naquele lugar. Ah, mas eu vou fazer a diferença, eu estou indo para evangelizar, eu estou indo nessa festa, que é a noite. Festa que começa meia-noite, irmão, só se for vigília. Primeira da noite, hein? Pode não, irmão. Festa que começa meia-noite para crente, só se for vigília. Festa que crente sai de casa, se arrumar 10 horas da noite porque vai para uma festa. Que festa é essa? Se não for vigília, irmãos, festa de crente começa às 6 horas da tarde, tem vôlei, né, não, Kelly? Festa de crente é isso aí. Tem oração na hora do bolo, tem fartura. Festa de crente é isso, porque festa do mundo, irmãos, é bebedeira. O que menos tem é comida, o que mais tem é bebida. Então, nós temos que perceber, peraí, isso aí é lugar de Baal, porque pode ter um plano de morte ali, se tu estiver naquele lugar, tu vai ser envolvido. Jeú falou, não pode ficar aqui servo do Senhor, só adorador de Baal. Se nós estivéssemos lá, com licença, não sou adoradora de Baal. Se nós estivéssemos lá, não é para mim essa festa. Eu não adoro a Baal. E aí diz o versículo 24. E entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes, se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Irmãos, Jeú foi duro. O rei Jeú foi severo, porque precisava acabar com o mal pela raiz. Os 80 homens responsáveis em matar os profetas e sacerdotes de Baal, que a casa de Acabe tinha deixado, eles iam morrer se eles não matassem. 80. E aqui aponta para a responsabilidade pessoal. Aqueles que vocês não matarem, vocês responderão, pagarão com a própria vida.
E aí diz o versículo 25. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da guarda e aos capitães: entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e penetraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal, e derribaram a casa de Baal, e a transformaram em latrinas, até ao dia de hoje. Assim, Jeú exterminou de Israel a Baal. Olha só, Jeú exterminou de Israel a Baal, ou seja, cortando o mal pela raiz. Quem estava com ele nessa reforma? Jonadab. Aí a gente chega em Jeremias 35, vamos voltar para Jeremias 35. Já deu para entender quem é Jonadab? Agora deu para entender o nível de pai que eu estou falando. Quem aqui teve um pai, eu não vou dizer severo, mas quem teve um pai ordeiro, que colocou limite? Só a gente. Eu posso levantar a mão. Ah, Ana Clara, eu acho muito bom. Não é não? Não é verdade? Ordeiro que colocou limite. Ó, aqui em casa, não. Só até 10 horas. Não, chegou 11, o que aconteceu? Chegou 11 por quê? Já não sai na próxima. Não, é porque o Uber, não adianta, não adianta. Quando o pai é ordeiro, você pode dar a desculpa que for. Você quebrou um princípio. Vai pagar uma pena aí. Vai ter que cumprir uma pena. O rei Jeú foi assim. E, irmãos, tem coisa que a gente não pode facilitar. Dói aqui, ó. Dói no coração da gente. Mas os nossos filhos colherão os frutos. Por termos pais ordeiros, por termos uma família com limites. Você sabe que uma criança que não tem limites, ela não se sente amada? Uma criança criada ao seu bel prazer, ela não se sente amada. O limite mostra para a criança que você é amado, assim como Deus faz conosco. O nosso Pai, a Bíblia diz que o Senhor disciplina a todos quantos Ele ama. Disciplina está ligada a amor. Fala comigo, disciplina está ligado ao amor. Então perceba que a presença de Jonadab ao lado de Jeú, preste atenção, dava credibilidade àquela reforma. É como se o rei Jeú tivesse chamado um pastor para aquela reforma. O projeto do rei Jeú é: eu vou levar Jonadab porque todo mundo respeita ele. Eu vou levar Jonadab porque ele é um dos 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu vou levar Jonadab porque Jonadab criou leis para os seus filhos e as suas famílias e eles cumprem. Mas como é que você vai levar uma pessoa que a sua casa está toda em desordem? Como é que você vai viver debaixo do pastoreio de uma pessoa que as suas atitudes não correspondem com aquilo que ele prega? Como é que você vai viver debaixo de uma liderança que não vive aquilo que ensina? Jonadab tinha honra, Jonadab tinha palavra. Fale assim comigo: um pai de honra ensina princípios. E esses princípios, irmãos, são eternos. Voltando para Jeremias 35, do versículo 1 ao versículo 5, a Bíblia diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, ou seja, Deus falou com Jeremias: vai à casa dos Recabitas, filhos de Jonadab, tá? Só para vocês entenderem aqui, Jonadab já tinha morrido há 200 anos. Será, Patinha, que quando o seu pai já estiver indo encontrar com Jesus, os descendentes vão continuar fazendo aquilo que o seu pai ensinou, o legado que o seu pai deixou, entende? É muito profundo. Jonadab já tinha morrido há 200 anos. E o que Deus, não foi o inimigo, Deus falou com Jeremias foi: vai na casa dos Recabitas. Fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Cuidado, agora eu vou pegar com outra parte. Aqui, Jonadab foi na casa de Baal para destruir os adoradores e sacerdotes de Baal. Agora, a descendência de Jonadab está sendo chamada para ir na casa do Senhor beber vinho. Será que dá para a gente ir em toda a igreja? Obrigada pela ajuda, porque é brabo. Será que só porque é na igreja dá pra gente ir? Não, mas eu vou, mas você conhece a igreja, você conhece o pastor, eu vou para pregar, irmãos. Mas confesso a vocês que não é todo lugar que eu vou para pregar que eu receberia a palavra daquele lugar. Porque eu aprendi isso. Até Jesus pregou os espíritos em prisão.
Então, se eu for convidada para pregar a palavra, a igreja pode estar desviada. Eu vou pregar a palavra. Eu vou pregar a palavra. Glória a Deus. Agora, não me diga que eu receberei daquele lugar algo sobre a minha vida. Eu vou lá entregar. Porque isso é princípio de Jesus. Ele morreu, ressuscitou, foi os espíritos em prisão e pregou ali a palavra do Senhor. Então, cuidado com os lugares que você pisa. Cuidado com essa história de visitar a igreja, irmãos. Aqui nós não temos problema nenhum que você visite outras igrejas. Nós somos irmãos, vamos orar no céu. Consagração tem 2 meses que a gente está recebendo irmãos de outras igrejas. Tem sido uma bênção. Mas a gente tem que ter cuidado. A igreja que nasceu ontem, quem é o pastor? Não sei, só sei que ele é meio diferente. Assim, quando eu falo que o pastor é diferente, alguma coisa tem. Diferente por quê? Em quê? Como é que é essa linguagem? É uma igreja que pode tudo, que aceita tudo, que você vai para o céu de qualquer maneira? Ah, eu vou porque minha amiga me chamou, eu vou porque um amigo me chamou. Irmãos, os recabitas foram chamados para ir na casa do Senhor pelo profeta Jeremias. Jeremias era de Deus? Era, claro. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento foi Jeremias. Foi chamado ainda quando era um garoto. Justificou para Deus que não poderia cumprir o chamado dele, porque ele não passava de uma criança, não sabia como se comportar. Deus dá uma lapada em Jeremias. Jeremias, você vai onde eu mandar, você vai falar o que eu falar. Jeremias se levanta para cumprir um propósito. Chega aqui, Deus fala, Jeremias, chama o pessoal lá, os filhos de Jonadab, que é aquele que destruiu os profetas de Baal. Sim, Senhor. Chama eles para ir na minha casa, para beber vinho. Aí a gente continua o texto, agora está ficando mais claro. Versículo 3, então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor. A câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho. Em algumas versões diz jarros cheios de vinho. E copos e lhes disse, bebei vinho. Preste atenção, essas taças aqui não é aquela que você tem em casa bonita, que você comprou na Casa de Vídeo, não. Nem no Mercado Livre. Nem no Amigão. Querido amigão, vai voltar, hein? Acho que é agosto, ele volta da freguesia. Tá vendo? Eu tô falando de jarro. Jarros de vinhos eram colocados ali. E a ordem foi, bebam vinho. Jeremias não fez uma pergunta, vocês podem beber vinho? Vocês aceitariam um vinho? Vocês gostariam de qual vinho? Seco, branco, tinto? Não. Rosé. Jeremias falou, bebam vinho. Irmão, se um profeta, você considera um homem ou uma mulher de Deus, pensa aí, num homem e numa mulher de Deus que você tenha como pessoas de referência. Se essa pessoa diz para você, beba vinho, você fala, bom, é Jeremias que está falando, né? Não é o meu vizinho, não é o meu parente, não é aquele que se diz crente, mas não é. É Jeremias. Me levou na igreja. Vamos contextualizar. Me colocou na igreja e falou, bebam vinho. Deve ser Deus. Será que vocês beberiam? Será que vocês beberiam? Lembrando a vocês que Jeremias exerceu seu ministério alguns anos antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios. O que Jeremias passou a vida fazendo? Vocês vão ser levados para o cativeiro. O templo não vai salvar vocês. Se emendem. O reino do norte já foi levado pelos assírios. Vê se vocês se ajeitam. Irmãos, o que as igrejas sérias estão fazendo nos últimos dias? Jesus vai voltar. Pode acontecer um arrebatamento pessoal. Irmãos, até ventania está tendo no Rio de Janeiro. Eu não me lembro quando criança começar esses alertas extremos que você achou até que ia ser carregado, tadinha. Né? Meu Deus, o que vai acontecer comigo se o vento passar, me leva? Pensa aí, ela estava falando isso para mim, né? Não, tia Nanda, fiquei com medo de ser levado. Porque, irmãos, voou tanta coisa. Daquela, então, de quarta-feira retrasada, voou tudo. A gente não sabe. Pessoas morreram. Viu aquele muro naquela de quarta-feira, a primeira que teve, né? Essa de sexta foi mais fraquinha, graças a Deus. Mas aquela que teve que o muro caiu em cima das pessoas que estavam passando ali, a gente não sabe qual o dia que o Senhor vai nos chamar. E o pastor prega, e os pastores avisam, os professores falam, o líder de jovens ensina. Meu Jesus! E o que o povo faz? Parece que estão dormindo igual o Reino do Sul. Vai vir Império Babilônico sobre nós? Ah, não. O mais importante era o assírio. Já levou o Reino do Norte.
Nós estamos aqui, nós temos o tempo. Deus vai destruir a casa dele, irmãos. Deus não está preso a isso aqui, não. Deus não está preso a isso aqui, não. Deus não vai destruir esse lugar tão lindo que a gente construiu, não vai? O templo foi uma das primeiras coisas a serem destruídas. Não somente o templo, mas os utensílios do templo foram levados pelos babilônicos. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Eles destruíram o templo do Senhor. Agora, aqueles que tinham a vida, como Daniel, preservadas em Deus, não foram destruídos. Porque eles não eram tijolo. Eles não eram a parede. Eles não eram o ar-condicionado da igreja. Eles não eram o microfone. Eles não eram o púlpito. Eles não eram o altar. Eles eram a presença do Deus vivo na vida deles. Eles levavam o nome do Senhor com eles. Então Daniel foi arrastado para a Babilônia. Mas lá ele e os seus amigos fizeram a diferença. Porque Daniel também não se dobrou a Baal. Daniel e seus amigos foram fiéis ao Senhor. Então perceba que hoje Deus está nos alertando ao valor da obediência. Obedeça a voz dos seus pastores, dos seus pais, daqueles que estão cuidando da tua vida espiritual. Porque Deus está nos alertando. O foco do capítulo 35 de Jeremias é a obediência. Por quê? Porque Deus quer usar a fidelidade dos recabitas para expor a infidelidade de Judá. Vou repetir. Deus quer usar a fidelidade dos recabitas para expor a infidelidade de Judá. Porque Deus trabalha com parábolas. Eu lembro que, acho que foi de quinta para sexta, se eu não me engano. Acho que foi quinta para sexta. Eu tive um sonho. E eu percebi claramente que aquele sonho era profético. Por quê? Porque era um sonho enigmático. Tem sonhos que Deus me mostra que são enigmáticos. Aí, só para confirmar o sonho, conforme a gente foi caminhando, eu vou contar o sonho para vocês. Vocês querem saber, né? Pela cara, tá na cara de vocês. Olha, só o pastor João sabia, mas eu vou contar meu sonho. Irmãos, a gente estava caminhando, como a gente caminha ali na Pauferro todo santo dia. Amanhã estarei lá. E aí, para queimar o que eu comi na casa do meu pai. E aí, para a gente, né, continuar vivendo. E aí, eu estava passando ali na estrada do Pauferro e tinha uns 5 vasos de planta. Muitos vasos de planta, mais ou menos uns 5 na minha mente, assim, vem uns 5. Uma das plantas que alguém me mostrava era uma azaleia. E eu amo o pé de azaleia. Sempre falo pro pastor João que me lembra muito a casa da minha avó, meu avô cuidava de azaleia. É uma planta que eu gostaria de ter. Então, a primeira que me vinha assim, me chamava muita atenção, era aquele pé de azaleia. Depois, ficava em destaque, olha só, uma mangueira plantada num vaso cheia de fruto. Alguém já viu mangueira plantada em vaso com fruto? Já vi jabuticaba. Ontem mesmo a gente viu. Mangueira eu nunca vi. Uma mangueira num vaso pequeno, cheia de fruto. O terceiro vaso que foi me apresentado, por isso que eu sei que parecia a história de Daniel. Não é possível, igual as taças lá, os utensílios, porque, gente, foi algo incrível. Depois, o terceiro vaso que me foi apresentado era um vaso de um cacto, sem espinhos. E ele se curvava diante de mim e do João 3 vezes. Falei, gente, tem coisa aí. Tem alguma coisa. Vocês devem estar pensando, não entendi nada. Eu entendi tudo. Primeiro, que a azaleia é uma planta que eu gosto. Segundo, que a mangueira é algo que estava dando fruto ainda pequeno. Terceiro, o cacto sem espinho, aquilo que não fere, se curvando 3 vezes diante de nós. Saí para caminhar. Só que nesse dia eu atravessei. A gente falou, ai, tá muito sol desse lado, vamos atravessar. Passamos lá naquele... Um horto que tem ali. O que tinha? Um pé de azaleia. Falei, Jesus, o que é isso? Depois, olho para cima, uma mangueira cheia de fruto. Irmãos, quando chegou lá na frente, tinha um cacto sem espinho numa calçada. Deus está querendo nos mostrar algo. Que vai chegar, e eu digo, é para a igreja. Não explica exatamente o que... Não vou entrar em detalhes do que, mas é algo que a gente gosta muito, é algo que vai dar muito fruto, e é algo que não vai nos ferir. Deus fala. Deus mostra. Deus revela os seus segredos aos seus profetas. Nós temos que estar atentos àquilo que o Senhor está falando. Porque no tempo de Jeremias, irmãos, isso já acontecia. Deus vem avisando, Deus vem falando, mas parece que a gente fica assim. É uma soberba tão grande que a gente pensa assim, eu vou ter mais tempo. Amanhã eu resolvo. Depois de amanhã eu decido. Ah, nessa semana eu dou um jeito na minha vida. Um pai de honra vive aquilo que ensina. O legado de Jonadab só foi preservado porque sua vida deu credibilidade às suas palavras. A vida de Jonadab, as obras de Jonadab deram credibilidade àquilo que ele ensinava.
Porque um pai que teve coragem de subir no carro de um rei, entrar na casa de Baal e ajudar Jeú a destruir os profetas de Baal, é um homem que honrava o que dizia. Quando ele dizia, não adore a Baal. Então ele estava vivendo aquilo que ele pregava. Agora vamos para o versículo 6 e 7 de Jeremias 35, que diz assim. Mas eles disseram, lembra que eu acabei com aquela célebre frase? Bebei vinho. Hoje, pastor João, passa aqui uma taça. Irmãos, Deus me deu a direção. Bebam vinho, bebam vinho. Vamos ficar mais brasileiros? Bebam cachaça. Aí assusta, né? Porque parece que o vinho é santo. Eu sei, irmãos, eu sei. Já pensou? Uma pinga, bebam na casa do Senhor. Aí vem meu pai, né? Diácono, não, que isso? Diácono Roberto, já conheço, ó, muito tempo. Não, meu pai, eu não. Mas já pensaram? Bebam. Aí vem o Lucas com aquele jeitão dele, né? De músico. Todo tranquilo. Aqui, irmãos, é isso mesmo, pastor João falou. E é isso, tem que beber. Irmãos, muita gente ia pegar. Porque confiam no homem. Os recabitas fizeram o quê? Agora você vai entender. Eles disseram, não beberemos vinho. Gente, eu ia pensar, meu Deus, vou ser fulminado dentro da igreja. Estou dizendo não, profeta Jeremias, na casa do Senhor. Os recabitas não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra, em que viveis peregrinando. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e que tenhas vida longa sobre a terra. Olha o ensinamento de Jonadab. Vocês não podem beber vinho, plantar vinhas, vocês não podem ter sementeiras, vocês não podem construir casas, para que vocês vivam muito tempo sobre a terra, para que vocês possam viver, sim, peregrinando, mas vocês vão viver, vocês vão habitar em tendas todos os dias e vão viver muitos dias sobre a terra. A ordem de Jonadab não era uma ordem de Deus, era uma ordem de princípios. Perceba, Jonadab não fazia parte do povo de Israel, mas vivia com o povo de Israel. Os recabitas, então, se tornaram um povo que andava com Israel e era mais fiel que Israel. Jonadab não pegou um versículo da Bíblia e falou, não é para beber vinho, não é para construir casa, não é para ter sementeira, é para viver peregrinando. Não, ele falou, nós vamos viver assim. Isso aponta para simplicidade, sobriedade. Então você percebe que os filhos de Jonadab receberam princípios que sobreviveram ao tempo, 200 anos depois. Eles não tiveram medo de Jeremias. Eles não tiveram medo da casa do Senhor, do templo. Eu estou falando ali daquele templo que tinha câmaras, que tinha toda uma estrutura linda, que só de você entrar você fica abalado. Eles não temeram e falaram, não beberemos vinho. O vinho estava posto diante deles. E eles diziam, porque o nosso pai Jonadab, ele está falando de um antepassado. Sabe, ele está falando de alguém que viveu 200 anos antes. Então, um tataravô, bisavô, avô, nós não beberemos vinho porque nosso pai Jonadab nos ensinou assim. Então, o legado de Jonadab, ele foi preservado, mesmo 200 anos antes, depois. Não beber vinho, não construir casas permanentes, não plantar vinhas e viver como peregrinos. Essas orientações tinham o propósito de preservar um estilo de vida com simplicidade, obediência e separação. Por que Jonadab fez isso? Para que eles fossem diferentes e fossem distinguidos entre os outros povos. Porque eles já não eram de Israel. Então eles falaram, nós vamos viver diferentes. Num período em que havia uma grande corrupção espiritual, que não está longe dos dias de hoje. Irmãos, o que a gente vê hoje é corrupção espiritual. As igrejas lotadas domingo, pela manhã, à noite e durante a semana. Só você entrar no Instagram, no TikTok, no status WhatsApp. Que não é o mesmo povo que está lá tomando ceia domingo. Não é o mesmo povo que está de mãos levantadas adorando ao Senhor. Não é o mesmo povo que está ali chorando porque cantou, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar para a cruz. Não é o mesmo povo.
Mas os filhos de Jonadab permaneceram fiéis aos princípios. E aí a gente vai entrar no ponto em que a gente vai entender por que esses princípios. O primeiro, não beber vinho. Por que não beber vinho? Aponta para o domínio próprio e sobriedade. É esse o princípio ensinado. Não bebam vinho. Por quê? Porque vocês terão domínio próprio. Porque vocês estarão sóbrios. O que a Bíblia fala? Que o crente tem que ser sóbrio, equilibrado. Eu sempre ensino, irmãos, aqui de púlpito, quando as pessoas falam, pastora, pode beber? Pastora, quanto pode beber? Pastora, pode beber vinho, mas pode beber cerveja sem álcool. Irmãos, quem começa a inventar muita moda de cerveja sem álcool, olha, é porque quer viver no limite do perigo. Que crente não tem isso, o troço já é amargo. Eu sei, porque quando meu pai não era crente, eu quando criança, não era água de Moriá, né? Peguei aquele colarinho que chama. É? Acho que é colarinho, né? Aquele negócio branco. Ninguém quer se identificar. Gente, se você já foi do mundo e conhece, pode dizer, por favor? Então, peguei aquela espuma. Meu pai não viu. Que coisa horrível. Como é que meu pai bebe isso? Porque, gente, você vai dizer que é bom. Não é verdade? Eu lembro que eu senti um troço amargo. Eu falei, que coisa ruim. Aí o crente se converte e quer beber cerveja sem álcool. Por quê? Eu não sei porque o cristão quer viver no perigo, no limite. Ali o que eu posso e o que eu não posso. Parece que Cristo não é suficiente. Porque quando Cristo é suficiente, a gente não vive perguntando o que eu posso, o que eu não posso. Isso faz mal, isso é pecado. Quando Cristo é suficiente, você fala, eu tenho Jesus, isso me basta. Eu não preciso ter uma cor de cabelo como o mundo diz que eu tenho que ter. Eu não preciso ter um jeito como o mundo diz que eu tenho que ter. Eu não preciso ouvir o que o mundo diz que eu tenho que ouvir. Eu não preciso beber o que o mundo diz que eu tenho que beber, porque eu tenho Cristo e Ele me basta, Ele é suficiente. Aleluia! Olha os recabitas aqui dando um banho, irmãos. Então, vinho, não beber vinho, por quê? O que Jonadab está falando? Olha só, se vocês beberem vinho, vocês não vão ficar sóbrios, hein? Se vocês beberem vinho, vocês não vão ter domínio próprio, não vão ficar equilibrados. A igreja não deve ser conhecida pelos excessos do mundo, e sim pelo domínio do Espírito Santo. Crente que quer viver ali, ó, quase igual ao mundo, tudo parecido. Irmãos, quantas igrejas nesse período, e vamos até agosto nisso, que fizeram festas para imitar o mundo. Não foi uma nem duas que eu vi, não, mas foram muitas, mas muitas igrejas. Porque antes, o que há 10 anos atrás aqui fazia era um escândalo, agora, as festas genuínas, um monte. Por quê? Por que tem que ir de xadrez? Por que tem que ter milho cozido? Irmãos, tem milho cozido no Clube do Livro. Acredite, a Kelly traz. Para que eu vou na festa genuína? Meu Deus do céu, tem canjica, tem ervilha, meu Deus, tem canjiquinha. Só não tem quentão, porque nós somos recabitas. Os recabitas não vão beber quentão. Aí você começa a perceber que a igreja não está satisfeita. Algo que eu preciso dizer para os irmãos, o que continua atraindo o jovem para a igreja é a palavra de Deus. Amém. O que faz jovem, Lucas e Glaucio, nunca desanimem. Nunca desanime, porque, será que a gente tem que fazer alguma coisa diferente? Olha, o que você já faz já é mais que suficiente. É festa das cores, é filme cristão, que eu chorei, irmão, me acabei, já vi o filme 5 vezes. Me acabei aqui, me deu uma rinite, que no dia seguinte eu estava atacadíssima. De tanto que eu chorei vendo o filme que nós assistimos aqui no Encontro Jovem. Eles fazem retiro, tá bom demais. Se Deus der uma outra direção, eles não têm problema, mas eles não precisam fazer coisas que lá fora estão fazendo. Estão dizendo, com isso, já ganhamos 1.500 jovens. Quantos servos fiéis ao Senhor? Quantos que não estão em fornicação, nas drogas, bebendo, se prostituindo? Quantos fiéis à palavra? Quantos fazem devocional? Quantos oram? Não queremos quantidade, queremos qualidade. Crentes fiéis. A tribo dos recabitas era uma tribo pequena. Não fazia parte do povo de Israel, mas era um povo pequeno. Pequeno em número, mas fiéis ao Senhor e às orientações do seu pai, Jonadab. Abre aí, deixa marcado Jeremias 35, mas abre em Provérbios 20, versículo 1. Olha Provérbios 20, versículo 1. O vinho... Já abriram? Eu vou esperar vocês um pouquinho, porque é forte. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor. E a bebida forte, dá uma pausa, pastora, o que é bebida forte? Naquele tempo era uma bebida com cevada e especiarias. Hoje, o que a gente tem com cevada? Provérbios 20, versículo 1. O que é cevada hoje? O que se faz com cerveja?
Então, a bebida... Vocês já acharam, gente? É que eu tô vendo todo mundo tão movimentado, né? Parece que a gente esquece que esses versículos estão na Bíblia. A sua está dizendo bebida alcoólica. A bebida forte, ela era feita com cevada e especiarias, tá? Então, o vinho escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Agora, pula para o capítulo 23 de Provérbios. Vai para o versículo 31. Olha só. Não olhes para o vinho. A Bíblia fala para a gente nem olhar. Nem olhar para o vinho. Quando se mostra vermelho. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. O basilisco era uma cobra que vivia em tocas, uma cobra venenosa que vivia em tocas. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Serás como que se deita no meio do mar. Ó, quem deita no meio do mar. Já viram um bêbado? Olha aí. Seguindo, versículo 34. E como que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Que as pessoas que bebem, irmãos, é exatamente assim. Acorda mal no dia seguinte e torna a beber. Acorda sem saber nem o que aconteceu. Foi moído, mas torna a beber. Então é orientação bíblica. Então, Jonadab está dizendo o seguinte, nem encostem no vinho. Não bebam bebida forte. Para que vocês têm que tomar coisa que o mundo diz que é bom, que vai deixar você tranquilo, que vai... Já viu essas séries e filmes que quando a pessoa está estressada, ela fala o quê? Deixa eu beber um pouco, eu estou muito nervoso. O crente fala o quê? Deixa eu orar um pouco, eu estou muito nervosa. Mas ninguém quer orar, né? Não é fácil beber um troço ruim, amargo, que arde. Tudo de ruim, irmãos, tudo de ruim. E a pessoa bebe para se acalmar. Mas a Bíblia fala em Provérbios que você não vai se acalmar. Você vai ter uma vida de destruição. Vai cambalear. Você não vai ser sóbrio. Aí a gente volta para Jeremias 35, que diz assim, o segundo ponto, né? Segunda ordem de Jonadab. Então, a primeira, não beber vinho. Aí, a segunda, olha só, não construir casas permanentes, versículo 7, tá? Jeremias 35. Primeiro que no versículo 6 eles disseram, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Olha o 7, ele diz, não edificareis casas. Ou seja, os recabitas eram proibidos de construir casas permanentes. Por quê, pastora? Se hoje a gente tem casa própria. Por que se a gente mora de aluguel, mas tem a nossa casa fixada? Eles não podiam criar raízes neste mundo. Eles não podiam ser presos a nada. Porque os recabitas, eles viviam sem casas, apontando que a igreja precisa viver com os olhos no Senhor. A nossa segurança está no Senhor. Hebreus capítulo 3. Você vai deixar Jeremias aí, que a gente já vai voltar, mas olha Hebreus capítulo 13, versículo 14. Olha, o ensino dos recabitas é um ensino para a igreja. Ele estava dizendo o seguinte, quando você tem casa, você fica fixo num lugar. Quem gosta de fazer mudança, diga amém. Você gosta, irmã Rosa? Se gosta daquele negócio de enrolar geladeira, de descer armário, fogão, quadro? Olha, irmã, é um milagre. Ela não é descendente de recabita, não. Porque, irmãos, eu não conheço ninguém que goste de mudança. Passou 3 anos, a irmã quer mudar. Mas você gosta da bagunça da mudança? De mudar de casa. Porque a mudança em si é desgastante. Já chegou o fogão, já ligou o fogão, já ligou a geladeira, quantos volts, o fogão é a gás, o fogão, aí você vai para prédio, o fogão é gás de rua, aí tem que fazer que o fogão se converte, né? Você tem que fazer a conversão do fogão, e aí você não tem isso, você não tem aquilo, porque a mudança em geral não traz conforto. Então os recabitas não deveriam ter casas fixas para que eles não se acomodassem. Aí você vai para Hebreus, capítulo...
Nômades, isso aí, exatamente, irmão Carlinhos. Não falta uma escola bíblica, tá aí, né? Hebreus 13:14 diz assim: na verdade, não temos aqui, o que diz a sua Bíblia? Cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A igreja é peregrina, não tem casa nessa terra não, irmãos. Só aqui, nossa, eu tô tá de olho na minha casa lá, porque essa aqui acaba. Vocês viram aí os temporais que estão acontecendo também no sul? Meu Deus, a menina entrou na casa e falou, não reconheço minha casa. Não tinha, como sumiu tudo, telhado, acabou tudo, era só parede. Ela falou, não parece que eu vivi aqui desde pequena. Que tristeza, nós vimos isso ontem. Que tristeza, irmãos. Agora é a casa que está no céu. Essa acaba? O vento leva? O temporal vai acabar com ela? Não vai. Então o autor aos Hebreus fala que nós precisamos ter os nossos olhos fixos na nossa casa celestial. Aí volta para Jeremias 35. Não beber vinho, certo? Não edificar casa. E agora vem umas ordens assim que deixa a gente meio preocupado, né? Não fareis, versículo 7. Não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma. Isso aponta para o desapego e a vigilância com que leva à destruição. Peraí, pastor, eu não entendi nada. Vigilância com que leva à destruição? Sim. Se a primeira ordem era não beber vinho, Lucas, para que você vai plantar uma vinha? Ah, porque eu queria comer uva. Vocês lembram de Noé? Vocês lembram de Noé lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 21, 22? Noé saiu da arca, feliz da vida. Primeira coisa que Noé fez, plantou uma vinha. E o que ele fez da vinha? Com a uva, vinho. E o que aconteceu? Noé se embriagou. Se embriagou, ficou nu. Os filhos viram, aliás, um dos filhos, né, foi Cã, viu, chamou Sem e Jafé e falou, nosso pai tá lá nu, fazendo maior vergonha. Debochou do pai, Noé. Sem e Jafé foram lá, taparam a nudez do pai, deixaram o pai se recuperar daquela bebedice. Tô falando de Noé, hein? Um homem que andou com Deus. O que você tá arrumando atrás de um negocinho? Noé andou com Deus. Saiu da arca, plantou uma vinha, se embriagou, Cã expôs a nudez dele, Sem e Jafé protegeram ele, ele se recuperou. Quando ele se recuperou, ele amaldiçoou Cã. Falou, você é maldito. Amaldiçoou e Cã levou uma marca. Foi expulso do meio dos seus irmãos, porque descobriu a nudez do pai. Mas o pai lá atrás fez o que não deveria fazer, plantou uma vinha. Então, se você não tem que beber vinho, para que você planta uma vinha? Irmãos, se Deus proíbe algumas coisas a cada um de nós, por exemplo, o crente não tem que namorar ímpio. Tô certa ou tô errada? Programa de auditório, né? Tô certa ou tô errada? É bíblico. Certo? Então por que você entra no Tinder? Por que você conversa com pessoas da... Presta atenção. Por que você dá conversa pra gente no WhatsApp que não é crente? Ah, porque eu tenho medo de ficar solteira. Irmãos, eu tenho medo de ir pro inferno. Ficar solteira não tem que ter medo, não. Não é verdade? Ah, não, porque vai, né, que aconteça, porque eu não queria ficar sozinha. Irmãos, a gente tem falado aqui no Clube do Livro algo tremendo. Deus, antes de dar Eva para Adão, ele deu trabalho. Adão ficou cultivando o jardim. Cadê as meninas do Clube do Livro? Lembra disso? Adão ficou cultivando o jardim, trabalhando, se relacionando com Deus. Até que Deus falou, não é bom que o homem esteja só, não. Adão nem sabia que precisava de mulher. Olha que coisa. Ele não pediu a Deus uma mulher. E olha que os animaizinhos tinham seus pares. Ele observou os animaizinhos, deu nome aos animaizinhos. E ele não ficou, meu Deus, por que todo mundo tem um par, menos eu? Não. Então, não sei que cultura é essa dentro das igrejas, que os crentes têm que estar tudo namorando, que tem que estar tendo filho, que tem que o quê? Eu tenho que fazer o que Deus tem para minha vida. Paulo foi chamado para não casar. Não estou dizendo aqui que você que está orando por um par, não me leve a mal. Mas Paulo, o chamado de Paulo é ficar solteiro. E Paulo ficou solteiro. Era um chamado, porque ele era missionário, irmãos. Você imagina, irmã Dali, você carregar sua filha e sua neta para missões. Criança pequena, quando a sua neta era menor, sua filha, e você ficar carregando. Agora quase levam não sei quantas chibatadas, mulher botando a mão na cabeça, chorando. Era a vida de Paulo. Naufrágio, ele com criança, com mulher.
Não tinha jeito, era um chamado específico. Estamos falando aqui de missões. Então perceba que a nossa alegria não está na pessoa que está conosco. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Então Adão cultiva o jardim, Adão dá nome aos animais. Aí de repente Deus fala, não é bom que ele esteja só não, vou fazer uma auxiliadora para ele que seja idônea, capaz de auxiliá-lo. Deus vai, prepara a Eva e apresenta a Adão. Tudo chega no tempo de Deus, na hora de Deus. Se não chegou ainda, não é porque Deus esqueceu de você, não. É porque não está no tempo, nem na hora, ou quiçá você tem o ministério do apóstolo Paulo. E é aceitável. E é lindo. Irmãos, e é poderoso. Porque a Bíblia fala que os solteiros cuidam das coisas de Deus. Olha as pessoas solteiras da nossa igreja, como elas são fiéis nas coisas de Deus. Sabe por quê? Não tem marido em cima. Meu Deus, tem que falar. Cadê com uma solteira falando, não pude porque tinha que fazer janta pro amado, pro abençoado, que é assim depois que casa, né? Tá lá, ó, enchendo minha cabeça. Nada, estou na igreja, servem a Deus, come na cantina, marca de ir no cinema. Ah, irmãos, não estou fazendo aqui, levantando bandeira de solteirice, não. Estou falando que viva a estação que Deus te colocou da melhor maneira. Adorando a Deus, buscando a Deus, fazendo a obra de Deus. Porque se você não tem que beber vinho, para que você vai plantar uma vinha? Então, se Deus proíbe algumas coisas, você não tem que ficar caçando, não. Problema para você. Sarna para se coçar, como a gente diz. Buscando coisas que você sabe que vão levar ao pecado. A Bíblia fala que é melhor você entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os 2 olhos. Então, acaba com algumas redes sociais que te levam para o inferno, acaba com situações que vão levar você a pecar contra Deus, acabe com situações, amizades que você sabe que não provém de Deus. São muitas situações, irmãos, que Deus proíbe. E nós temos que ser vigilantes. Lá em Mateus 26, 41, o que a Bíblia diz? Vigiai, Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus sabia que a nossa carne tinha tendências. Então tem coisas que a gente tem que se afastar. Não tem que plantar vinha quem não vai beber vinho. Então esse é um apontamento que nós vemos aqui. É a vigilância com que nos leva à destruição. Agora, por que, pastor, que não podia ter sementeira, como ele diz aqui no versículo 7, nem plantar nada? Porque o que Jonadab estava ensinando aos seus filhos, a geração que viria, era o desapego. Porque as sementeiras, as plantações em geral, e o fato de não as possuir, nos ensina que nossa confiança não deve ser depositada naquilo que acumulamos, nem na nossa estabilidade econômica. Eles estavam ensinando o seguinte, vocês vão depender do Senhor de Israel, do Deus de Israel. Porque se você tem uma boa sementeira para ter uma boa colheita, você diz, fome eu não passo. E o que Jonadab queria ensinar é, dependam de Deus. Quer ver? Abra lá em Mateus 6. Irmãos, quem não tem uma segurança quando você tem uma poupança, né? Quando você tem um emprego seguro? Dá uma segurança. Você começa a pensar, poxa, eu não passo aperto, né? As contas vão ser pagas, glória a Deus por isso. E esse povo, eles precisavam viver de forma diferente para a gente estar falando deles hoje. É como se fosse o seguinte... Léo, vocês vão viver sem trabalho, vocês vão viver sem casa. Olha que desafio. Sem beber vinho, entenda o que dá alegria. Vocês vão viver assim. Vocês vão viver como nômades, peregrinando. Nossa dependência vai vir do Senhor. Nossa alegria vai vir do Senhor. Nossa casa espiritual não é aqui, é no céu. Olha que coisa linda. Mateus 6, 19 a 21, a Bíblia diz assim. Vamos ler juntos? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Versículo 20. Mas tesouros no céu, onde traça, corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, Jonadab estava falando o seguinte, vocês não podem acumular tesouros aqui, para que vocês não caiam. Irmãos, tem gente que não pode ser rico. Vocês têm essa noção? Tem crente que não pode ser rico. Se ele for rico, ele vai pisar em todo mundo. Se ele for rico, ele vai comprar mulheres, ele vai comprar homens. Se ele for rico, ele vai
comer tudo que ele puder e o que não puder, vai morrer porque a glicose vai subir, pressão alta. Irmão, tem gente que não pode. O japonês vai ficar lá toda hora, né? Tem gente que não pode. Deus nem é todo mundo Deus dá riquezas. E tá tudo bem, glorifica a Deus por isso. Que se Deus não está te dando muitas riquezas, está te dando prosperidade, é para preservar a tua vida. Amém. Então, existem situações que a gente tem que perceber. Tem coisas que Deus não vai nos dar, porque os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Os nossos tesouros nessa terra não podem ser acumulados, irmãos. Não podem. Quantas pessoas trabalhando, ainda mais nos últimos dias, né? O que a gente vê de pessoas dobrando no trabalho, pegando emprego extra, vendendo férias. Eu falo isso aqui de púlpito, que eu ensino as minhas ovelhas. Nunca, como é que é? Nunca vendereis. Vender férias, por que você quer mais dinheiro? Eu sempre falo aqui. Não é porque a pessoa está passando fome. É para ir para a Europa, é para poder comprar o último telefone, vende férias porque quer comer naquele restaurante caro. Geralmente as pessoas que vendem férias não estão pagando dívidas, não. É porque elas querem alcançar mais. Aí Jesus fala, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E aí a gente vai para o quarto ponto, que Jonadab ensina aos seus filhos, aos recabitas. Viver como peregrinos. Olha só, depois de não possuir vinha alguma. Diz assim, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Os recabitas estavam de passagem. Tá lembrando alguém aí? Os recabitas estavam de passagem. A igreja também. A igreja está de passagem. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Aleluia! Glória a Deus! 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Olha o que Pedro diz, irmãos. Está tudo, Ana Clara, no Novo Testamento. O que os recabitas viveram. Povo que não era servo de Deus, dando banho naqueles que se dizem servos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vocês são peregrinos, forasteiros, para que se prender com paixão carnal? Para que está se prendendo nessa terra com coisa que vai passar? Se vocês nem são daqui. A pátria de vocês está lá. Irmãos, ontem a consagração aqui pegou fogo. Pegou muito fogo mesmo. Chegou um momento ali na hora do louvor, que Deus me levou para Apocalipse, ali capítulo 19, que você começa a ver o que vai acontecer ali no tempo do milênio. Aqueles que não vão passar pela segunda morte. Aqueles que foram na primeira ressurreição. Irmãos, pelo amor de Deus, é isso que eu quero viver. Não brinque com a sua salvação. Não fique achando que vai ter tempo, que depois você não vai se render ao anticristo, que você vai se marcar sim. Se hoje você se perde com o WhatsApp, com o Instagram, com o TikTok, tu acha que não vai perder com a marca da besta? Não vai comer sem a marca. Não vai beber água sem a marca. É, porque a seda é Águas do Rio. Né, Lucas? Lucas só trabalha lá, mas não vai ficar preso lá, não. Águas do Rio fica e Lucas sobe. Igual. Irmãos, tem a marca? A marca para poder pagar a conta? Não, não tenho. Vocês estão pensando que era o quê? Vocês devem estar achando que vinha um chifrudo. Sério, vocês deviam estar pensando nisso, né? Ah, agora, Bia, me dê a sua mão. Eu vou te marcar. Não. Conta da Iguá chegou. Vai pagar como? Tem que ter a marca. Não tem uma marca. Vão cortar sua água. Aí vai vir a sede. Vou ali no Aride. O Aride, dona Fernanda. Se estiver aí, né? É assim que eu compro o pão do Joia. Oi, dona Fernanda. Então, tem a marca? Não. E o pãozinho dos jovens não vai dar para vender, não. Vocês estão entendendo que aí é dia a dia. Irmãos, não é coisa... Pensa em coisa mirabolante, não. Que isso é coisa de Disney, de Hollywood. Não é nada disso, não. É dia a dia. Aí teu filho passou mal, tem que ir no hospital. Tem a marca? Não atendemos. Que é o que, ó, aquele chipzinho, aquele negocinho que vai ter. Então, é isso que a gente precisa. Irmãos, por muito menos na pandemia.
Quem não tinha vacina não entrava nos lugares. Tomou vacina? Tem que ter até para comer em restaurante você tinha que ter a vacina. Aquilo ali foi só uma amostra grátis do que vai ser a marca. E todo mundo teve que se vacinar. Você acha que realmente você vai ficar aqui e vai falar, não, eu não me marco, eu li na Bíblia, porque eu ia a culto, ia tanto a culto que ficou. Olha, irmãos, a coisa é muito séria. O templo não salva. Olha Judá como é que estava. Que levados o quê para a Babilônia. Jesus nos ajuda, Senhor. Nossa cidadania definitiva está no céu. Filipenses 3:20. Amém, meu Deus. Já estamos caminhando aqui para o final. E não é conversa de pastor. Filipenses 3:20. Olha o que diz. Pois a nossa pátria está onde? Não, Jacarepaguá. Na Barra, na Zona Sul. Não, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pastora, você está falando que hoje a gente vai sair do culto desempregado? Não, eu estou falando o seguinte, devemos trabalhar, construir e prosperar, mas com os olhos no céu. Você lembra de Neemias? Quando ele botou o pessoal lá para tomar conta dos muros? Mãos ocupadas, mas vigilantes. Isso também aponta para o céu. Eles trabalhavam, irmãos, faziam um muro com uma mão e a espada na outra. Amanhã você vai para o trabalho, você vai estar aqui, Kelly, cuidando de criança com uma mão. Essa aqui é a sua mão cuidando de criança. Não pode me... Mas a outra mão é espada. A outra mão é Bíblia. Kelly, reza aí. Não, que reza? Não, sou cristã. Né? Em nome de Jesus, posso orar. Então a espada nunca sai da nossa mão. A palavra que nos guia, a palavra de Jonadab e a palavra dos Recabitas continua aqui, ó. Eu trabalho com uma mão, mas a outra tem que ter espada. Glória a Deus. Foi assim que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Botou o povo para vigiar. Trabalhavam, mas vigiavam. Então o problema de Judá não era falta de informação, era falta de obediência. Vou repetir, o problema de Judá não era falta de informação, era falta de obediência. Os recabitas tinham apenas a palavra de um pai e foram fiéis. E eu encerro lendo com vocês o versículo de Jeremias 35, o versículo 13. Versículos 12 e 13, né? Depois que os recabitas falaram não, não e não. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas. Olha só, gente. Pois até o dia de hoje não beberam. Antes obedecem às ordens de seu pai. Cadê os papais aí no dia dos pais? Aí, ó. Deixem legado. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Irmãos, aí ele diz lá no finalzinho do versículo 15, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra, ou seja, vocês não vão ser levados pelos babilônicos. Ficareis na terra que vos dei, a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai. Mandamento de Deus, irmãos? Não, de um pai. Guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Pula lá para o 18. Olha só. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor. Quem é recabita aqui, irmãos? Aqueles que guardam princípios. Olha o que Deus falou para eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os vossos preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Glória a Deus. Por causa de um legado de um pai, aquele povo foi salvo. Deus é que falou, nunca faltará um filho de Jonadab que esteja na minha presença. Vamos ficar de pé. Um pai de honra deixa um legado que glorifica a Deus.